Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu disse João, capítulo de número 4. Aleluia. Você encontrando, vá para o verso de número 19. João 4, 19. O tema dessa mensagem é adoração verdadeira, ou uma verdadeira adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos têm Bíblia, digam graças a Deus. Aleluia. João capítulo 4, verso de número 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus, são estes adoradores que o Pai procura. Diga: eu estou aqui, Jesus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Curve a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós bendizemos o nome santo do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco, fale com a tua igreja neste culto, Senhor. Tem misericórdia de mim, sou só um mensageiro, sou só aquele que vai entregar o recado, mas maior é o que mandou a mensagem do que o mensageiro. Maior é o que entregou o comando do que aquele que está apenas carregando esse comando. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, mas me usa mais uma vez como mensageiro da Tua palavra. A Tua palavra que diz em João 15:3 que nós já estamos limpos por ela. Senhor, tira toda a distração, toda a preocupação. Ninguém veio aqui por conveniência, ninguém veio aqui por causa de uma placa de igreja, por causa de um pastor. Meu Deus, nós estamos aqui porque a Tua palavra é alimento para as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor tem a água que sacia toda a sede, e nós precisamos desse alimento, nós precisamos dessa água para que tenhamos uma semana abençoada, proveitosa na Tua presença. Por isso, ser conosco, fala com a Tua igreja, toque nossos corações, aviva-nos, Senhor, neste culto, por amor do Teu nome, Senhor, por amor do Teu nome, Senhor, e que não saiamos daqui como chegamos, mas em um nível melhor espiritualmente, em um nível melhor fisicamente, e principalmente, meu Deus, em um nível melhor espiritualmente na Tua presença. A Ti a honra, a glória, o louvor, o senhorio, a majestade, como foi ontem, hoje e para sempre. Você pode aplaudir o nome desse Jesus? Aleluia. Tome nota aí, uma adoração verdadeira. Amém? Amados, adorar a Deus é a missão que nos foi confiada. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. Você crê nisso? Deus nos criou para a adoração. O homem foi feito para adorar o Senhor, e o homem só é completo quando adora a Deus. A nossa vida deve ser essa, um completo louvor. Talvez alguns aqui tenham perdido o conceito da adoração. Algumas pessoas pensam que a gente só adora no culto, e não é, meus irmãos. A igreja, durante a semana, provavelmente é o lugar onde a gente menos adora, porque nós passamos aqui 1h30 do nosso tempo. Nós temos toda uma semana em casa, no trabalho. Então a adoração, ela não pode ser apenas aqui, apenas nesse momento. E eu creio que João capítulo 4, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, é o texto que melhor expressa o que é adoração na palavra de Deus, ou qual é a visão de Jesus Cristo acerca de adoração. É possível que em algum momento da nossa caminhada
a gente tenha perdido o verdadeiro conceito do que é adorar a Deus. Se você parar para pensar, às vezes a gente tem chegado na igreja, por exemplo, na hora da palavra. Eu já vi pessoas chegando atrasadíssimas na igreja dizendo o seguinte: eita, mas pelo menos eu não perdi a palavra. Ou seja, para aquela pessoa, só a palavra que importa. Para aquela pessoa, adorar, o momento da adoração parece que não é tão importante, sendo que na hora da palavra, nós estamos entregando algo do púlpito, mas na hora da adoração, você está entregando algo para Deus. Meus irmãos, então, nós precisamos nos perguntar se nós não perdemos o conceito do que é adoração na nossa caminhada. Como é que nós temos tratado esse assunto? Sabe, todos nós precisamos do nosso momento de solitude. Essa semana eu precisei me desconectar do mundo para ouvir Deus, e uma das coisas que Ele falou ao meu espírito foi sobre adoração. Porque, como a igreja sabe, eu sou um pescador profissional, graduado. Normalmente eu esqueço de combinar com os peixes, né? Mas, enfim, nem sempre eles estão lá. Não que seja culpa minha, é culpa deles. Mas, irmãos, existe um momento onde nós precisamos nos desconectar de todas as coisas deste mundo para ouvir a voz de Deus e saber qual é a urgência do céu para a nossa vida. E, igreja, eu tenho a percepção espiritual que o Senhor quer nos levar a um verdadeiro nível de adoração, amém? O texto que nós lemos de João 4, ele contradiz algo que vem sido talvez vivenciado por uma parte da igreja. Amados, alguns de nós criou uma imagem de um Deus carente de adoração. Alguns de nós criou a imagem de um Deus que está faltando alguma coisa nele para ele ser Deus. Sabe, esse é um culto de Santa Ceia. Nós estamos aqui, vamos ceiar, não é por causa da placa de uma igreja, não é por causa do nome de um pastor, mas é porque alguém recebeu toda a carga que era nossa, pegou os nossos pecados, morreu numa cruz e nos perdoou, amém? Logo, Filipenses capítulo 2 vai dizer que só Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Então o Senhor é o único digno de adoração. Mas como é que está isso no nosso meio, meus irmãos? Como é que nós temos entregado adoração para o Senhor? Como é que tem sido a nossa vida de adoração diariamente? Será que alguns de nós, o único momento que tem adorado é domingo à noite? É quando vem para um culto, quando vem, talvez um dos textos mais corretos para ensinar a gente sobre adoração seja esse, de João capítulo 4. E esse texto nos diz que o Senhor, Ele não está procurando adoração, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, nesse momento, se você não está adorando ao Senhor, tem alguém em alguma outra igreja, em algum outro lugar do mundo, do Brasil, na Oceania, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, na América Central. Se eu e você não estivermos adorando aqui no Bacuri, em Imperatriz, no Maranhão, no Brasil, mas entenda que tem outras pessoas adorando, os anjos o adoram dia e noite, noite e dia, os anciãos fazem isso. Então Deus não está necessitado de adoração. Mas, meus irmãos, o que Deus com esse texto nos mostra é que Ele quer levantar verdadeiros adoradores, que o adorem por quem Ele é, e não pelo que espera receber em troca. Eu sou pai, e como pai eu sei quando meu filho vem me abraçar com segundas intenções. Por exemplo, depois que terminou o primeiro culto, meu filho correu, me abraçou e disse: pai, onde é que a gente vai comer depois do culto? Aquele é um abraço com segundas intenções, irmãos. Aquele é um abraço pretensioso. Ele me abraçou, me apertou, ou seja, me cativando, aí disse: para onde é que a gente vai comer depois do segundo culto? Qual é o pai que quando o filho pede para lavar o carro, não imagina, ele já está pensando em pedir emprestado?
né? A esposa, quando vê o marido comprometido demais dentro de casa, ou amor, não lava essa louça não, deixa comigo, né? Ou vice-versa, o marido vendo a esposa ajudando demais nas coisas, aí fica dizendo assim, né? Que esse santo quer oração, né? Então, às vezes, a gente percebe quando o outro está com segundas intenções. Então, Deus não quer nesse tempo uma adoração comprometida, pensando no que eu vou ganhar. Deus quer levantar uma geração de verdadeiros adoradores que o adorem por quem Ele é e na beleza da sua santidade. Aleluia! Esse texto deixa bem claro que Deus não quer apenas adoração, mas Ele quer levantar verdadeiros adoradores. Meus irmãos, nós tivemos a conferência Kids esse final de semana. Uma bênção. Uma bênção. Eu acordei moído de tanto pular com esses meninos. Tem umas crianças aqui que tem uma energia. Cadê a Helena, hein? A Helena pula, menino. Tem umas aqui que falta me derrubar. Mas eu não pude deixar de perceber a ausência de muitos pais com seus filhos. Muitas famílias que não trouxeram suas crianças. E eu fiquei me perguntando, será que é porque era R$10 a inscrição? Irmão, você já parou para olhar a fatura, o tanto de taxa que desconta lá, que você nem percebe, não sabe nem o que é. Não tem nem nome, taxa não sei o que, do não sei o que. Eu peguei o talão de energia essa semana e fui olhar o tanto de coisa que é descontado. A gente paga todo mês e nem vê. Então eu me recuso a crer que pais não trouxeram seu filho para uma conferência daquele tamanho, daquela magnitude, porque tinha que pagar R$10, não. Eu sei que não foi por isso. Mas eu me preocupo porque, irmãos, eu creio que já passou da hora de nós sermos uma igreja que diz para os nossos filhos, vai, e a gente não acompanha. Um verdadeiro adorador não é aquele que diz vai, é o que diz vamos. Eu me recuso a ser um pai que vai falar para os meus filhos o que eles devem fazer, mas eu escolho ser um pai que mostra. Eu não vou dizer vão ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia e eles vão aprender comigo enquanto eu leio. Eu não vou dizer vai para a igreja, eu vou dizer vamos. Eu não vou dizer vai resolver, mas eu vou dizer vamos. A adoração verdadeira, meus irmãos, ela não é por motivações, ela não é com segundas intenções, ela é por quem Deus é. Então, se você deixou de trazer sua família, no nome de Jesus, se pergunte: o que nós estamos perdendo, deixando de ensinar aos nossos filhos o verdadeiro caminho da adoração? Eu recebi uma palavra com 9 anos de idade, irmão, sobre a minha vida, de que eu iria servir a Deus, e até hoje essa palavra me persegue, graças a Deus por ela. Então, a verdadeira adoração, ela não acontece só no culto. Aliás, eu lembro da história do menino que pediu o pastor para morar na igreja. Pastor, deixa eu morar na igreja. O pastor disse, meu filho, para que isso? Não, é porque aqui meu pai é crente, aqui meu pai ora, aqui meu pai lê a Bíblia, aqui ele abraça a mãe, mas quando chega em casa é confusão, ele bate na gente, ele é ignorante, ele é bruto. Irmãos, será que existe ainda no nosso meio? Eu creio que não, na Adonai não tem esse perfil de pessoas que são uma coisa apenas no domingo à noite, mas na sala de aula são outra, no ambiente de trabalho se transforma, sabe? Eu penso que às vezes tem cristão que tem medo de topar alguém do serviço na igreja, porque lá ele é uma pessoa completamente diferente, aí ele, oh meu Deus, e agora? Eu vou cantar um hino, e se aquele irmão me ver, ele vai saber que eu não sou a mesma coisa lá na empresa, eu estou na intercessão, como é que eu vou orar por ele? A verdadeira adoração, o que eu sou domingo à noite, eu sou segunda de manhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, porque a adoração é é a única coisa que eu fui criado, programado para fazer. Aleluia. E a prova disso é que às vezes a gente tem trocado esses momentos. Qual foi a última vez que nós somos radicais na hora de adorar o Senhor, meus irmãos? Quem aqui tem internet e coloca às vezes uma adoração em casa? Sabe, aquele momento lindo, você está ouvindo ali uma canção verdadeira, e é tão ruim quando a gente é interrompido. Eu não sei se já aconteceu com você, você coloca no YouTube lá, né, 300 horas de adoração gospel, né, aí começa, aí daqui a pouco você está sendo arrebatado, aí vem para o Magalu, vem para o Magalu.
Irmãos, é tão ruim quando isso acontece, né? Às vezes a gente já está, átrios, lugar santo, santo dos santos, você está levantando a perna para o santo dos santos aí, PicPay, a nova maquininha, sem tarifa, irmãos. Então é muito ruim quando a nossa adoração é interrompida, e às vezes o inimigo ainda prova a gente. Você está adorando, aí diz assim, você aí, está ganhando pouco, aí olha, é Deus falando, não, é o comercial. E se eu te ensinar que existe uma maneira de faturar 10 mil sem sair do sofá? Oxe, gente. Aí você já pensa assim, no meio da adoração, entre esse anúncio, isso é de Deus, menino, né? Aí, venha pro Tigrinho, né? Diga misericórdia. Irmãos, qual foi a última vez que nós fomos radicais com relação ao nosso tempo de adoração com o Senhor? O Senhor está despertando a igreja nesse tempo para homens terem o seu horário de adoração ininterrupto. O que é isso? Mas eu tenho que colocar o lixo para fora, eu faço isso antes ou faço isso depois. Mulheres que não negociam o seu momento de adorar a Deus. Irmãos, porque eu adoro sabendo quem Ele é, e Ele é maior do que as contas, Ele é maior do que os filhos, Ele é maior do que a esposa, Ele é maior do que o marido, Ele é digno da minha vida. Aleluia. E eu quero deixar 3 perguntas que eu me sinto inspirado pelo Espírito a fazer para a igreja, para você meditar, aplicar na sua célula, no culto no lar, com a sua família essa semana. 3 perguntas, elas vão ser colocadas aqui. Como nós temos tratado esse assunto adoração? Qual é a importância que nós temos dado? Se o culto é 19h30, por que você chega meia hora depois? Se o momento de adorar na tua casa, por que você não tem valorizado isso? Se o momento de, irmãos, é adorando que as mazelas se vão, é adorando a Deus. Eu passo mais tempo adorando do que pregando, irmãos. Eu preciso passar mais tempo adorando do que pregando, porque como é que eu vou entregar de algo que eu não recebi? Que alimento eu vou dar se eu não estou sendo alimentado? Então o meu tempo adorando precisa ser muito maior do que o meu tempo semeando. Eu só semeio porque alguém me entregou a semente. Eu só libero uma palavra porque eu estou sendo alimentado com essa palavra, igreja. Então se pergunte essa semana e deixa o Senhor te responder como você tem tratado o assunto da adoração. Segundo lugar, quem nós estamos adorando? Talvez alguém diga rapidamente, pastor, mas é claro que é a Deus. E eu te digo, as tuas prioridades revelam quem você está adorando. As tuas prioridades vão revelar quem você está adorando. A palavra adoração no grego e no hebraico significa humilhar-se, prostrar-se. Então, meus irmãos, a última coisa que a gente faz quando vai adorar é sair de lá arrogante, presunçoso, prepotente, soberbo. Eu não sei se você já teve um bate-boca com a sua esposa, com alguém, e você foi adorar. Porque adorar, a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Se nós estamos adorando a Deus, nós vamos nos parecendo com Ele em atitude, em caráter, amém? Então, por exemplo, se você teve uma desavença com alguém e você começa a adorar, você vai sendo quebrantado e convencido do seu pecado. Então, depois que termina uma adoração, a gente começa a pensar, meu Deus, eu estou errado mesmo, foi eu que fiz isso, como pôde, que idiota, que hipócrita, como é que eu fui estúpido a esse ponto de fazer isso? Então, quem nós estamos adorando? Se você adorar o dinheiro, você vai maltratar as pessoas, pisar nas pessoas. Se você adorar objeto, mas se nós adoramos a Deus, Ele vai nos ajudar e nos tornar parecido com Ele nesse processo. Aleluia. Terceira pergunta, como nós estamos adorando? Como nós estamos adorando? Irmão, deixa eu tirar um peso de cima dos pastores do Ministério de Louvor. Não é o Ministério de Louvor que é o único responsável por fazer fluir a adoração no culto, não. Se você não começar a chegar aqui com a mentalidade disposta a adorar a Deus, eu quero te dizer que no ambiente mais difícil da nossa vida, ainda é possível adorar. Eu estava ouvindo uma canção essa semana, acho que é Fabiana Anastácio, que ela diz, ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei.
Pastor, eu estou morrendo. Vou adorar o Senhor Jesus. Estão tirando minha vida. Adorando o Senhor Jesus. Eu lembro do testemunho do corpo de bombeiro, de um comboio de pastores que estavam indo para um congresso. E eles foram esmagados por dois caminhões, duas Scanias, que amassaram os carros dele. Um dos bombeiros chegou em um carro de um pastor e ele estava com o volante pressionando o seu tórax e o banco do carro, derramando sangue pela boca, claramente com uma hemorragia interna. Mas ele disse que ele estava louvando o hino 187 da harpa cristã. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte, enfim, me vier chamar, nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Pastor, mas não está morrendo? E para onde é que um cristão vai quando morre, igreja? Não existe empecilho para adoração. Quanto mais o cerco fecha, mais eu adoro. Quanto mais fica difícil, mais eu adoro. Aleluia, aleluia. Como nós estamos adorando, irmãos. Tem gente esperando chegar o domingo à noite para adorar a misericórdia. Tem pessoas esperando o louvor cantar para adorar. Eu quero dizer que essa adoração é coletiva. Ela é boa, mas é coletiva. Deus está procurando pessoas que na sua casa, antes do culto começar, levantam um altar de adoração ao Senhor. Aliás, o culto não é lugar de começar. Culto é lugar de dar continuidade. Você não começa a adorar na igreja, você dá continuidade à adoração na igreja. Você não começa a ouvir a palavra na igreja, você dá continuidade. O verdadeiro culto nós prestamos em casa. O verdadeiro culto a Deus nós prestamos na rua, no ambiente de trabalho, onde nós estamos. Pastor, na empresa não pode ler a Bíblia. Ela está aqui, João 15:3, vocês já estão limpos pela palavra. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que não precisam de canções, aqueles que não precisam de fundo musical, mas aqueles que são capazes de se humilhar e adorá-lo pelo que Ele é, na beleza da sua santidade. No nome de Jesus, como mensageiro de Deus nessa noite, restaure o altar de adoração na tua casa. Restaure o altar de adoração na tua casa. Se você tem um terceiro cômodo, um quarto cômodo, arranque a placa que está lá de quarto da bagunça, coloque quarto da adoração, põe uma cadeira, um tapete, eu não sei, mas comece a fazer isso no ambiente de trabalho. Tenha um lugar espiritual, não pode ser geográfico, é espiritual. Senhor, quando eu pisar nesse bloco, bem que nessa cerâmica, é o lugar de adoração. Mas vá declarando para Deus, em nome de Jesus, para o diabo saber que você é um adorador, independente das quatro paredes da igreja, independente de quem está à sua volta, independente das circunstâncias. E se eu morrer, quando chegar aí no céu, te adorarei, Senhor. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, aleluia. Eu não sou do ministério de louvor, nunca me passaram na audição, mas eu vou deixar de adorar, irmão? Não vou, glória a Deus. Esse pessoal do louvor são salientes. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, verso 1. João 12. Diga comigo, adorar não é cantar. Por favor, se fosse assim, só o ministério de louvor adoraria na igreja. Adoração não é cantar, irmãos. Cantar é uma expressão de adoração. Nós adoramos com a nossa vida.
Nós adoramos com o que temos e com o que somos. Você adorou ofertando. Você adorou estendendo a mão para a Roberta enquanto ela era consagrada aqui. Nós adoramos com a nossa vida. Deus não quer um momento de adoração. Deus quer uma vida pautada em adoração para Ele. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção à adoração. Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Pense aí num perfume bem caro, Malbec. Eu gosto de brincar, né? Você aí tem uns perfumes franceses, para mim é o Malbec, gente. É o essencial. Qual é, Fagner? Natura Homem. Antigamente era o Alma de Flores, né? Mas, meus irmãos, esse texto fala muito sobre adoração. Enquanto ela derrama o perfume, é claro que Jesus vai dizer que ela estava preparando o sepultamento dele ali com aquele óleo. Diga comigo, sempre vai ter pessoas que vão se opor à adoração. E a gente vai parar, gente? Não vai. A Bíblia diz que um dos discípulos se opôs, mas esse discípulo, ele era avarento. Ele estava pensando no dinheiro, e Jesus vai responder dizendo: pobre ao nosso meio sempre vai existir, mas eu estou aqui por pouco. Na hora de adorar, nós precisamos saber quem é prioridade no nosso meio. Anote aí algumas verdades para você aplicar na sua vida. Algumas verdades para você aplicar na sua vida. E eu concluo com essas 3 verdades. Primeiro, devemos adorar a Deus em todos os lugares. Deus não está chamando uma igreja que é crente na igreja, que adora quando alguém está adorando, mas nós devemos adorar em todos os lugares. Eu não sou alguém que adora, eu sou um adorador. A Sara e o João Lucas, nossos filhos, eles já têm o ouvido deles treinado. O carro quando liga, aí o som é aqueles made in China. Então às vezes ele fica sintonizando, né? Aí ele entra em outra rádio, no Mano Santana, até achar a gospel, né? Eu sei que só pelo o ritmo, entrou um ritmozinho bom, né? Aí a Sara diz: não é de Deus, pai. Minha filha nem ouviu o resto. Não é de Deus. Aí passa mais um pouco. Essa é de Deus. Então nós precisamos entender que a adoração é no carro. Tem gente que está no carro da empresa, aí começa a ouvir Zezé de Camargo. Aí a pessoa: mas tu não é crente? Não, mas eu estou trabalhando. Não tem isso aqui na Adonai, graças a Deus. Né? Está lá no shopping Tocantins, lá no Imperial, aí fazendo as compras. Aí o Coldplay tocando, Coldplay lá no sonzão do shopping. Coldplay, né? E ele... Eu li uma estatística, igreja, é com temor e tremor que eu quero ler isso aqui para vocês. Preste atenção. Na média mundial, nós passamos de 2 a 3 horas por dia em frente à TV. No Brasil, passamos em média 5 horas e meia por dia em frente à TV. Nas redes sociais, o mundo passa em média 2 horas e 23 minutos. O Brasil está entre os países que mais usam as redes sociais, com uma média de 4 horas por dia. 4 horas por dia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não quero chegar não, já cheguei. Escute. Em uma semana, muitos cristãos passam mais de 20 horas em redes sociais e TV. Quantas horas tem um culto, gente? No máximo 2.
O segundo culto é um pouco mais curto. Agora você me diga, para que é que o nosso coração vai estar voltado? Para cantar Maranata, ora vem, ou descer para ABC? Uma média de 20 horas em frente à TV e nas redes sociais, comparado com 2 horas de culto. E preste atenção, essas 2 horas de culto você não está adorando 2 horas. Primeiro que às vezes chega meia hora depois, levanta 2 vezes para ir tomar água, 3 para ir no banheiro, 4 para correr atrás do menino, dá uma olhada se o Flamengo ganhou e se está liderando à frente do Palmeiras com os pontos empatados, mas com saldo de gol mais alto. Tem a notificaçãozinha, todo gol. Tem mulher que não sabe porque é que o marido toda hora vai estar, é o gol. Tum, tum, e ele com a mão no bolso. Então você não adorou, você participou de um culto, você ouviu a palavra em algum momento, mas isso é um dado, irmãos. 20 horas de redes sociais e TV durante uma semana, para confrontar com um culto de 1h30 em média. Irmãos, como que isso vai competir? Como é que a adoração vai se sobressair? Como é que o texto bíblico vai vencer as metas da empresa? Os números que você precisa, a quantidade de peças que você tem decorado? Se algum vendedor aqui, representante, alguém ligar agora e dizer, tem peça tal, você sabe. Mas se perguntar, tem Macabeu na Bíblia? Aí já tem gente que treme na estrutura. Porque nós passamos mais tempo fazendo outras coisas. Você passa mais tempo no trabalho do que com sua esposa, com seu marido. Você passa mais tempo na sala de aula do que com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Nós passamos mais tempo, irmãos, em todo lugar, menos nas coisas de Deus e menos com a nossa família. E se a gente não usar bem esse tempo, nós chegamos domingo, não é disposto a adorar não, é com sensação de fracasso, de derrota, é uma cobrança, é um peso, é na sua mente, a musiquinha do Globo Rural, a música do Globo Repórter, a música de não sei o que, quando é política é mais terrível ainda, meu Deus do céu. O Senhor está levantando pessoas que sejam capazes de começar a reverter isso e começar a restaurar o altar de adoração na sua casa. Amém? Nunca mais diga, hoje o louvor não fluiu. Saia da igreja dizendo, eu acho que hoje eu não adorei como eu deveria ter adorado. É claro que isso não tira do pregador a responsabilidade de subir santo no altar, do ministério de louvor de subir santo, do dirigente da dança de subir santo. Mas pode estar o anjo aqui de luz, se nós não estivermos com o coração quebrantado e contrito, porque a palavra adoração é humilhação, nós não receberemos de Deus a recompensa pela nossa adoração. Diga misericórdia. Segunda verdade, nós devemos conhecer o Deus que adoramos, para podermos de fato adorá-lo. Você só vai adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado, quando você de verdade conhecer Ele. Se fosse outro pregador aqui, você não poderia trazer água só, porque tem pregador que só bebe água de coco. Se você for vender uma camisa da China para uma pessoa e não conhecer os seus clientes, pode ter um que só usa aquela que tem um bicho do mato no peito, né? Um jacaré. Então a gente conhece as pessoas e serve elas de acordo com o que conhece. Tem gente que se oferecer o café Viana, ela não vai beber, porque ela só bebe o gourmet, né? A gente vai aprendendo. Se eu der uma camisa do Vasco para algum de vocês, vocês não vão querer usar, porque o seu time é outro. Irmãos, olha aqui para mim, se tudo na nossa vida é assim, tem pessoas que gostam disso, daquilo, que não gostam de outra coisa. Será que nós estamos adorando a Deus como Ele é digno de ser adorado? Você já perguntou para Deus qual é a canção que o Senhor quer que eu adore hoje? A gente canta qualquer coisa, faz qualquer coisa e chama isso de adoração. Adoração é intencional, é racional e é proposital. Hoje eu estava adorando. Não, o seu vizinho colocou uma música. É diferente de você ter preparado um altar para adoração. E se a gente for seguir o bonde, pegar o bonde andando, igual o meu vizinho, eu tinha um vizinho que pela manhã cedo, ele colocava uma adoração, Heloísa Rosa, há um lugar
bem cedinho. Mas quando dava 9 horas, ele colocava Zezé de Camargo e Luciano. Aí começava no dia que eu saí da casa, meio-dia, ele colocava Raça Negra, né? E ele ia mesclando. Aí 3 horas, Fernandinho. 6 horas, ele já estava assim, apaixonado por alguma mulher que largou ele. Aí ele botava Pablo do Arrocha. Aí quando dava de noite, na hora de dormir, eu acho que batia um peso na consciência, né? E ele colocava outra adoração antes de dormir. Então, se eu sigo o meu vizinho, eu sou crente desviado, crente desviado, crente desviado, crente desviado. Não, meu irmão. A minha adoração é um altar que eu mesmo vou preparar, que eu mesmo vou organizar, porque Ele é digno. Aleluia! E a última verdade: não existe um único jeito de adorar a Deus. Alguns de nós são mais comportados, outros são mais extravagantes. Mas diga comigo, não existe um único jeito de adorar a Deus. Lucas capítulo 7, verso 37. Lucas 7, 37, nós estamos encerrando. Eu quero chamar aqui o pessoal do Ministério de Louvor. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e o ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta de verdade, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar, por isso perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, Jesus respondeu. Verso 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Irmãos, isso aqui, Jesus está dizendo, isso é adoração. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Jesus está dizendo, isso é adoração. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Esse texto mostra que não precisa ser um apóstolo, um discípulo de Jesus para adorá-lo verdadeiramente. Aquela mulher adorou se humilhando, adorou beijando os seus pés, adorou derramando óleo sobre Jesus. Qual é a nossa atitude de oração? Pensa comigo, irmãos, mulheres aqui, não sei se todas, mas um bocado hoje em dia gosto de assistir dorama. Como é, mulheres, que vocês reagem quando aquele casal dos olhos puxados dá o primeiro beijo, 300 capítulos depois, 300 capítulos sem beijar e dá um beijo lá na frente, né? Eu já vi a reação de algumas mulheres. Meu Deus! Aí faz um story, né? Finalmente o Francisco Júnior beijou a fulana. Homens, vocês já foram assistir o jogo do futebol dos filhos de vocês? Já foram na luta, como é que é? Irmãos, eu não tenho um vídeo que presta das defesas que meu filho faz, porque eu estou filmando aqui. Aí na hora que ele defende, eu... João! Aí eu, o vídeo, acabou, já foi, perdi. Porque eu não consigo me conter, é o meu filho ali. Sabe, às vezes a gente tem sido extravagante para outras coisas, mas na hora de adorar Jesus, nós temos sido hipócritas. Nós temos sido falhos, fracos. Tem gente que para um encontro separa o dia inteiro, se produz, faz maquiagem, mas para adorar, bota uma música para tocar enquanto discute com o vizinho, pega o coco do gato,
faz tudo enquanto, e não fala com Deus, não separa um momento e diz que aquilo é adoração. Pode até ser uma ramificação da adoração, mas não é verdadeira adoração que o Senhor espera de nós. Esse é um tempo de derramarmos os nossos melhores perfumes. Adoração no original é humilhação. Como é que eu sei, pastor, se eu estou adorando de verdade? É quando você sair desse culto. Adorar faz a gente se tornar parecido com aquilo que a gente adora. Se terminando esse culto você estiver melhor do que você entrou, se durante essa semana a palavra de Deus fizer morada no teu coração, então você está no caminho certo da adoração. Você já discutiu com alguém, foi adorar, você vê como a gente sai quebrantado, sai reconhecendo o nosso erro. A verdadeira adoração, ela não é medida enquanto a gente adora, mas depois, como vai refletir o nosso caráter, as nossas atitudes e as nossas ações. Se você era uma pessoa errada ou errante por essa vida, é depois do momento de adoração que nós seremos medidos. Então é durante essa semana, é quando as propostas do mundo vier, é quando o mundo tentar nos moldar, é que nós vamos mostrar se nós estamos sendo moldados pelo Senhor. A adoração, ela não é agora ou somente agora, mas ela vai consumindo a nossa vida até que o Senhor venha, irmãos. O Senhor quer levantar verdadeiros adoradores, pessoa que as circunstâncias não estão fáceis, pessoa que o patrão é ateu talvez, pessoas que o professor é filósofo, sociólogo, zoólogo tudinho. Mas você não vai negligenciar a sua fé ou a sua capacidade de adorar, porque você sabe que quem está recebendo a sua adoração é maior do que tudo e todos. E aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.